Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Que bom, então. Gente, antes da gente começar, eu vou me apresentar, porque eu acredito que, além do João que veio comigo, ninguém me conhece. Eu me chamo Thalia, eu tenho 20 anos, curso Economia na UFSC e participo do grupo de oração universitário lá. E fui convidada, então, para estar aqui com vocês hoje, partilhando um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Eu até vou avisar que no decorrer da pregação vocês vão perceber que meu sotaque vai puxar um pouco, tá? É porque eu sou do interior do estado. Então, se vocês verem falando um pouco mais com E, com R, só releva, tá? Porque é comum isso acontecer. Gente, antes da gente começar, eu até preparei algumas coisas aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. E eu queria saber quem planta ou já plantou, sim, é bem aleatório, só quero que vocês respondam. Quem já plantou o próprio alimento ou planta, enfim, já cultivou, levanta a mão, por favor. 3 pessoas só. 4. Em algum momento da vida? Em algum momento da vida. Então... Eu sei que às vezes a gente mora em condomínio, apartamento é mais complicado, mas eu mesmo morando em condomínio tenho que plantar meus pezinhos de tomate, minha cebolinha, os temperinhos. Não entendeu? Se você já plantou ou cultivou alguma coisa durante a sua vida, do seu próprio consumo. Bastante? Como eu sou lá do interior, né, meus pais, eles foram criados na roça, então tem muito disso também na minha família, né? E todo mundo sabe, né, por mais que não tenha plantado, cultivado algo na vida, que depende de alguns fatores para que a sua plantação ela dê certo, né? E não, eu não vim aqui ensinar para vocês sobre agronomia, tá? Podem ficar tranquilos. Mas se o semeador, né, se você quer plantar, ele precisa do semeador, da semente e da terra, né? A terra também precisa ser boa, precisa estar fertilizada para que os frutos venham. Então depende de 3 fatores principais: daquele que vai plantar, da semente, porque tem que ter algo para ser plantado, e da terra, que é onde vai ser plantado. E como vocês devem imaginar, e se vocês viram também na divulgação do nosso grupo de hoje, Deus nos convida a refletir sobre a parábola do semeador. Aí você vai pensar, nossa, mais uma vez eu ouvindo sobre essa parábola. Porque eu tenho certeza que quem tem mais um tempo assim de caminhada, ou também que frequenta bastante a Santa Missa, já ouviu várias vezes sobre essa parábola, né? Quem já ouviu sobre a parábola do semeador aí? Quase que todo mundo. Então assim, eu não vim aqui contar para vocês algo que seja muito novo. Mas o que eu quero é convidar vocês a ouvir sobre essa parábola de uma maneira diferente. Porque, como eu comentei, a gente tem 3 fatores importantes: o semeador, a semente e a terra. E para o fruto, né? Para dar fruto, para a colheita ser boa, para render, a terra tem que ser boa. E é isso que a gente vai ver na palavra. Na palavra, a terra é como se fosse o nosso coração. Então eu quero fazer um convite para ti, que durante toda essa nossa conversa, que você vá analisando também como está o seu coração com relação aos exemplos que a própria palavra vai trazer para a gente. Beleza? Vamos fazer esse exercício? Então eu quero convidar vocês a abrir a palavra lá em Marcos 4, versículo 10 a 20. Inclusive, quem trouxe a palavra aí? Eita, gente, é a nossa arma. Sim, é porque estamos em constante luta contra o maligno. Quem trouxe já conseguiu encontrar? Marcos 4? Maravilha. Ele vai lá então do versículo 10 ao versículo 20, que diz assim: Quando se acharam a sós, os que os cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: A vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: Não entendeis esta parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra nele semeada.
Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes. E assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. E vocês perceberam que essa parte da palavra que a gente leu, ela não é a parábola em si, né? É a explicação, o próprio Cristo explicando para os 12 apóstolos sobre essa parábola. E a importância dessa parábola, inclusive, é tamanha porque ela não está só no Evangelho de São Marcos, ela está em outros evangelhos e é uma das poucas palavras também parábolas que é explicada. Então, além de falar em parábolas, quando Jesus contou sobre o semeador, ele fez questão, né, de explicar sobre tudo isso. E quando ele fala, tem 4 possibilidades, né? Vocês perceberam? Tem a semente que cai na beira do caminho, tem a semente que cai em solo pedregoso, tem a semente que cai num solo com espinhos e tem finalmente aquela que cai numa terra boa. E Deus nos convida a entender como está o nosso coração hoje. Porque se a gente for fazer uma analogia, né, e for entender, por exemplo, a semente que caiu na beira do caminho. Essa semente que caiu na beira do caminho, que caiu nesse solo, é como se, e ele diz, né, é aquele que escuta a palavra, mas não a compreende de fato. A gente pode ver que é a pessoa, o coração, enfim, que até ouve a palavra, mas esse ouvir é aquele ouvir que sabe que entra para um ouvido e sai para o outro, que a gente diz. Às vezes é aquela pessoa que pode estar todo santo domingo na missa, mas toda santa missa é a mesma coisa. Ela vai para o preceito, não presta atenção. Quantas vezes nós também, né, irmãos? A gente vai para cumprir o preceito, porque é domingo, vamos no primeiro horário, que aí a gente já fica livre para fazer nossas coisas no domingo. Que pensamento errado, né, que às vezes a gente tem para algo que é tão sagrado para a nossa vida. E esse coração, né, esse caminho, né, essa semente que caiu na beira do caminho, é como esse coração que ouve, mas não compreende, que ouve, mas não assimila, que ouve a palavra de Deus, mas não muda de vida. E não por não ter sabedoria o suficiente que ele não compreende, né, mas às vezes pela própria preguiça, pelos próprios pecados, de não se dar atenção, de não ter o zelo com a palavra, de pô-la em prática de fato. Então é um coração que não dá frutos, ele é infrutífero. Ele escuta a palavra de Deus, mas ele não compreende, ele não consegue pôr isso em prática, ele não entende e não faz efeito isso nele. Se a gente for analisar o segundo exemplo que ele dá, é o solo pedregoso. E quando ele fala desse solo, ele diz que é aquele solo que não tem raiz, que não tem base, que não tem um fundamento. Então, a semente até cai lá, até pode germinar, mas vai vir o sol, vai vir as perseguições, vai vir os obstáculos, e vai fazer com que aquela semente também não dê frutos. Vocês concordam que, né, se a gente planta no solo pedregoso, até pode vir de germinar, mas se não tem terra ali para fixar, você pode regar, você pode colocar adubo, se você quiser, mas não vai dar fruto lá, não vai ter efeito. Aquela semente, o objetivo da semente é qual? Frutificar, certo? Dar frutos. Ninguém, quando vai numa agropecuária, enfim, quando vai comprar uma semente, compra a semente para guardar de enfeite, né? O objetivo não é ter ela na estante, não é ficar olhando para ela, não é colocar em cima da nossa estante, olha uma semente, não. O objetivo é dar frutos. Então, se ela tem um objetivo e ele não é cumprido, é porque tem alguma coisa errada no meio desse caminho. É a mesma coisa com a nossa vida. Nós somos criados por Deus e o nosso objetivo é voltar para Ele na eternidade. É viver a palavra dele aqui na terra, é professar a nossa fé como batizados, mas voltar para o céu. E se isso não acontece, tem alguma coisa errada no meio desse caminho que não deu muito bom. É a mesma coisa com a semente.
Um filho de Deus, ele não foi criado para viver o pecado. O filho de Deus, ele não foi criado para viver o mundo, para estar no mundo, sim, mas para viver o mundo, não. A semente não foi comprada para ficar na estante. Da mesma maneira que você não foi gerado para viver as coisas que Deus não quer para a sua vida. Então por isso que Ele nos convida a não sermos esse solo pedregoso, que é sem fundamento. O São João da Cruz, ele até diz que, nessa parte do solo pedregoso, que é uma pessoa sem base, uma pessoa sem substância. E que triste ser assim, né? Não ter aonde se amparar, onde ter a sua fortaleza, não ter como base o próprio Cristo, não poder dar frutos naquilo. E a palavra, ela continua, ela dá o exemplo do solo, que até recebe as sementes, mas tem espinhos. E muitas vezes, quando eu ouvi falar, sobre... Porque a parábola do semeador, ela vem várias vezes, na nossa vida, a gente escuta várias vezes sobre ela. Eu sempre assimilava que esse solo com espinhos, eu levava no sentido literal da palavra dos espinhos, que era aquela pessoa que a gente não gostava de estar perto, Às vezes tem pessoas na nossa vida, que às vezes a gente não gosta de estar perto, que parece que espinha aquela presença. Mas não é nesse sentido. É no sentido de que a semente cai nesse coração, cai nessa terra, ela germina, ela nasce. Só que junto dela também nascem os espinhos. E aí nesse duelo, onde a semente está disputando também pelo espaço ali na terra, junto com os espinhos, ela acaba sendo sufocada. Ela não consegue de fato dar esses frutos. E quando a gente for trazer isso, quando a gente faz uma analogia disso para a nossa vida, é como aquela pessoa que está em Deus e também está no mundo, Num dia planta a palavra de Deus, um dia até pode germinar isso no coração dela, mas no outro vive o pecado, mas no outro vive as coisas que Deus não preparou para a nossa vida. E quantas vezes nós também somos assim, A gente vem no grupo de oração na segunda-feira, dá glória a Deus e pede, intercede, e prega, e canta, e dança. Aí na terça-feira a gente vai no trabalho, já reclama do nosso chefe, já fala mal do vizinho que fez alguma coisa, já faz fofoca daquele outro. Não é assim às vezes, gente? Infelizmente é assim. Infelizmente às vezes nós temos um coração cheio de espinhos, que acaba sufocando a palavra de Deus na nossa vida, que acaba não deixando com que a palavra de Deus seja de fato, dê de fato frutos, seja de fato o nosso foco, o centro da nossa vida. Deus nos convida a refletir também se o nosso coração não está sendo essa terra com espinhos, que acaba sufocando a palavra de Deus, que acaba de fato tirando a vida daquela semente que foi plantada. E aqui eu posso trazer vários exemplos para vocês. Eu posso trazer vários exemplos para vocês de coisas simples do nosso dia a dia que podem até sufocar essa palavra de Deus, essa semente que foi plantada no nosso coração. Um número até que eu fiquei chocada quando eu descobri, que diz que atualmente hoje os brasileiros, eles passam em média 9 horas por dia no celular. Quem aí não tem celular? Quase que impossível, a gente encontrar uma pessoa hoje que não tem o celular, que não precise dele, Porque eu vejo por mim, se eu não tivesse celular, não fazia nada. A gente paga a conta, a gente fala com os outros, fala com a nossa família e pesquisa, a gente faz tudo. E vê vídeo, e vê receita, e tudo. Tudo a gente faz pelo celular. E os brasileiros hoje passam em média 9 horas no seu dia. É mais que uma noite de sono, Porque sempre recomendo pra gente dormir umas 8 horas. É muito tempo. E quanta porcaria às vezes a gente não vê nesse celular, gente? Quanta porcaria às vezes a gente não vê nas redes sociais. O quanto isso tem frutificado a nossa vida. O quanto isso não tem sido um sufocamento da palavra de Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente nem cuida do conteúdo que a gente está consumindo, certo? Vai aparecendo, a gente vai rodando no Instagram, vai rodando no Facebook, TikTok, YouTube. E a gente vai consumindo aquilo que está colocado lá. E quantas
quantas ideologias às vezes não estão vindo por esses conteúdos que sufocam a palavra de Deus. Outra coisa simples, quem gosta de assistir série? Filme, série? Vocês têm o costume? É bom às vezes, né? Passar uma noite assim chuvosa dessa, com uma pipoquinha. Só que as séries principalmente, né? Tem séries aí que tem 10 temporadas, 15 temporadas. Eu vi até a Frei Gilson falando esses dias sobre isso, que tem séries que se você assistir tudo, você podia ter lido a palavra, a Bíblia, de início ao fim, umas 2, 3 vezes. De tanto tempo que a gente passa na frente da televisão consumindo aquele conteúdo. E aquilo te prende, né? Porque daí tu vê um episódio, aí, nossa, não, mas eu tenho que ver o que vai acontecer com fulano. Daí você assiste mais um, aí você não fica contente com aquilo, aí você vai assistir mais outro. Aí quando você vê 2 da manhã, você tem que dormir para trabalhar, mas aí na próxima noite você vai assistir de novo. Você tem que ver o desfecho daquela história. Acaba a temporada, você fica angustiado para que lance a próxima. Aquilo nos prende, e aquilo às vezes aquilo sufoca. Sufoca da palavra de Deus na nossa vida. São coisas que até pequenas, que estão na nossa rotina e que às vezes a gente não percebe. O quanto podem trazer impacto no nosso coração. O quanto podem trazer impacto na nossa vivência da fé. Eu não estou aqui dizendo também para vocês jogarem o celular fora, parar de assinar Netflix, nunca mais assistir uma série, não, né? Por favor. Mas é para a gente também ter cuidado com isso. Com os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. Se eles de fato estão alinhados com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Todo mundo quer ir para o céu, certo? Esse é o nosso objetivo. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Esse é o motivo pelo qual a gente acorda todo dia. Esse é o motivo pelo qual a gente tenta ao máximo seguir os 10 mandamentos. Esse é o motivo pelo qual nós louvamos a Deus. Esse é o motivo pelo qual nós vivemos, porque se não for esse o motivo, também tem alguma coisa errada no meio desse caminho aí. Porque o que é se não é na nossa vida, se não uma constante busca pelas coisas do céu para que para lá nós possamos voltar um dia? Então que os nossos passos durante o dia, durante a nossa vida, estejam alinhados para esse objetivo. Porque também não tem como a gente falar que almeja o céu e durante a nossa vida fazer tudo ao oposto. Vocês concordam que se eu quero voltar para a Trindade, né? Que eu moro lá perto da UFSC, eu tenho que pegar aqui a Express, tem que fazer esse caminho, não tem outro. Se eu continuar indo para o norte, eu não vou ir para a Trindade, certo? É a mesma coisa quando a gente quer ir para o céu. Se você quer ir para o céu, você não pode fazer as coisas do mundo. Você não pode estar abraçado com o pecado. Porque esse caminho não vai te levar para lá. A rota, ela está muito bem desenhada. Às vezes ela só não é fácil de ser cumprida. Mas nunca nos foi dito que seria fácil também, né, meus irmãos? Muito pelo contrário, né? O próprio Cristo fala, quem quer me seguir, pegue sua cruz e siga-me. Ele nunca nos prometeu coisas leves, tranquilas, mas falou que teríamos perseguições. Falou que passaríamos por dificuldades no meio do caminho. Mas também nos prometeu que o céu nos seria concedido se fiéis fôssemos. Então é isso que Deus nos pede hoje. Para que não sejamos esse coração que sufoca a palavra de Deus. Para que não sejamos esse coração que sufoca aquela semente que quer germinar. Que sejamos um coração que não tem os espinhos. Que sejamos um coração que é a terra boa, que de fato dá fruto, 30, como diz ali, né? 30, 60 e 100 por um. E quando a gente fala ainda, né, desse sufocamento dos espinhos, né, desse exemplo, é como se esses também fossem os nossos apegos. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também têm um pecado de estimação, né? Infelizmente. Aquele negócio que é difícil de largar, que toda vez que você vai confessar, você fala aquilo. Que às vezes quando você não quer pecar, você vai e peca de novo. Você está cansado de fazer exame de consciência e falar que cometeu esse pecado. São os nossos apegos. Às vezes até apegos ao mundo material, apego à riqueza. E Deus não nos convida a ter esses apegos ao mundo.
Deus nos convida a sermos desapegados das coisas do mundo também, para que isso, mais uma vez, não nos sufoque. Não sufoque a palavra de Deus de germinar e de dar frutos no nosso coração. Tá, vocês devem estar pensando, nossa, Thalia, mas então você falou que tem aquela semente que cai na beira do caminho, aí tem aquela que caiu no solo pedregoso, tem aquela que caiu nos espinhos. Só aconteceu coisa ruim, esse semeador aí não sabia plantar, de fato, né? Você pode estar pensando nisso. Mas ele dá o último exemplo. E ele fala da terra boa. E é de fato o último versículo que a gente lê, né? Que ele diz que aqueles que recebem a semente em terra boa escutam a palavra, acolhem e dão fruto. 30, 60 e 100 por 1. Essa terra boa é aquele nosso objetivo final. Essa terra boa é aquilo que a gente tem que buscar ser todos os dias. Aquele que escuta a palavra, mas diferente daquele que ficou na beira do caminho, compreende e põe em prática. Diferente daquele solo pedregoso, é uma terra onde tem espaço para que possa criar raízes, para que possa germinar. E diferente do solo que tem espinhos, é uma terra que não vai sufocar essa semente. É uma terra que de fato vai ter ali o seu fertilizante, né? Vai ser uma terra boa para plantar. Que convenhamos, né? Quando eu comecei, eu perguntei para vocês quem já tinha plantado alguma vez, enfim, cultivado algo. E quando a gente planta, nosso objetivo é colher, certo? Sim ou não? É colher. Maravilha. Também ninguém vai plantar para ter todo o serviço de parte, né? Vai lá capinar o solo, vai lá comprar um adubo, abrir as covas, plantar certinho para que não dê frutos. E aí você pode estar pensando, né? Que nessa parábola que Cristo nos conta, o semeador é o próprio Deus. A semente é a palavra dele. E a terra são os corações. Diferentemente da gente, ele não restringiu a plantação somente em terra boa. Porque se fosse plantar, eu não ia plantar nos espinhos. Eu não plantaria num solo pedregoso. Não perderia meu tempo. É assim que a gente pensa, né? Não sei vocês, mas eu não plantaria. Eu também não ia jogar assim, na beira do caminho. Pô, fui lá, comprei a semente, preparei tudo. Eu plantaria só na terra boa, para que desse fruto, que é o nosso objetivo, né? Mas se a gente fosse pensar, se o próprio Deus fizesse isso, a gente estaria aqui hoje? Quantas vezes o nosso coração de fato é essa terra boa para colher a palavra de Deus? Quantas vezes de fato a semente que foi plantada no nosso coração deu fruto? Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas vezes a gente sufocou essa palavra. Muitas vezes a gente pensou, não, nem é tudo isso. Vou fazer só essa parte aqui, até o dia mais fácil. Muitas vezes a palavra de Deus não criou raiz no nosso coração. E se o próprio Cristo, se Deus pensasse como a gente pensa, né? Vou plantar só aqui, nessa terra que tá boa, nessa aqui que vai dar fruto, nessa aqui que meu trabalho vai valer a pena. Muitas vezes nós nem estaríamos aqui, mas graças a Deus Ele é misericordioso, né? Ainda bem que Ele é misericordioso e que Ele dá uma chance para esses nossos corações que muitas vezes não estão preparados ou não estão tão abertos para receber essa palavra. O convite hoje, meus irmãos, é para que a gente analise de fato e sejamos sinceros conosco mesmo, de como está o nosso coração, de como está essa terra para receber a palavra de Deus. Será que ela está como aquela terra que estava no meio do caminho? Que ouve a palavra de Deus, mas que não põe em prática? Que não compreende? Que não muda de vida? Será que ela está como um solo pedregoso, que não tem raiz? Que é uma pessoa superficial? Que não consegue ter fundamentos? Que na primeira perseguição sucumbe? Que quando sai o sol seca aquela semente e não dá frutos? Que na primeira dificuldade desiste de tudo? Será que a gente tem sido superficial?
Será que o nosso coração tem sido espinhoso? Tem sufocado a palavra de Deus? Tem sido seduzido pela riqueza, pelos prazeres do mundo? Tem sido apegado às coisas do mundo? E não tem de fato dado atenção para o próprio Cristo, que é o nosso centro? Ou será que o nosso coração hoje está como essa terra boa, que frutifica, que dá frutos 100 por 1? Que de fato, ao ter nossa vida transformada, também transforma a do nosso irmão? Que pela palavra que recebeu, pela semente que germinou e produziu, consegue também alimentar aquele que está ao nosso redor? Nosso coração tem sido uma terra boa? O problema, que a gente falou, né, dos 4 exemplos, e se a gente fosse falar que tivesse um problema, né, ele não está nem na semente e nem no semeador. Porque a semente, ela é perfeita, é a própria palavra de Deus. O semeador, então, mais ainda, que é o próprio Cristo. Mas o ponto é a terra que recebe essa semente, a terra que é o nosso coração, a terra que é a nossa vida, que muitas vezes precisa ser capinada e dá trabalho, né? Muitas vezes precisa de um inseticida ali, um veneno para matar um matagal que está nascendo. Muitas vezes precisa ser trabalhada para de fato dar esse fruto na semente. E imagine o próprio Cristo vendo esses corações, né? Que, como eu falei para vocês, a gente não plantaria numa terra que não é boa. Imagine o próprio Cristo vendo a sua semente caindo nessa terra e não dando frutos. É como a gente, que às vezes faz de tudo e não consegue ter o resultado que a gente espera, né? O quão frustrante é. Então, meus irmãos, eu quero convidar vocês a fechar seus olhos e a refletir internamente. E não aqui como alguém que aponta o dedo ou que está falando como está o coração de vocês, mas que vocês possam fazer um exame de consciência agora. Se conectar com vocês mesmos e com o próprio Deus que plantou a semente no coração de cada um de vocês para estar aqui hoje, para analisar se o coração de vocês tem sido aquela beira de estrada que recebe a palavra de Deus, mas que não dá fruto, que não se converte, que não muda de vida, que muitas vezes escuta a palavra de Deus, fala de Deus, mas aquilo não gera impacto. Tem sido assim a sua vida, meu irmão? Ou você recebe a palavra de Deus, mas não consegue fazer com que isso crie raízes? Será que você tem conseguido ser esse solo que dá raiz e sustentação à palavra de Deus? Será que na primeira perseguição, meu irmão, será que na primeira dificuldade não te dá vontade de largar tudo? Deus quer ser sua força para que isso não aconteça, meu irmão. Deus quer ser sua força para que Ele possa criar raízes no seu coração hoje, para que você possa ter um solo, um coração fértil. Ou será que quando você ouve a palavra de Deus, meu irmão, você também ouve a palavra do mundo e quer fazer com que os dois dê fruto no seu coração? Você quer seguir a Cristo, mas não quer abandonar aqueles pecados? Você vem para a igreja, você segue os mandamentos e no outro dia faz o oposto e não quer se desapegar disso, porque acha que dá de levar essa vida dupla, meu irmão. Seu coração tem sido assim? Como está seu coração hoje, meu irmão? Tem sido a terra boa, que recebe a semente e dá frutos? Quero convidar você a clamar a presença do Espírito Santo sobre o seu coração neste momento, para que Ele possa te dar também o discernimento, para que Ele possa esclarecer isso no seu coração, e para que Ele possa, acima de tudo, transformar a realidade que você se encontra hoje, transformar a terra do seu coração numa terra boa. E se ela já está assim, que permaneça assim.
Que não dê espaço para que o inimigo tire essa semente de ti hoje, meu irmão. Às vezes o motivo de nós não sermos tocados pelo próprio Espírito Santo é a maneira como o nosso coração se encontra. Deus nos faz o convite de arrependermos para crer nesse Evangelho. Esse é o convite para esse dia, meu irmão. Como está o seu coração hoje? Como o seu coração chegou aqui? Como tem sido a sua vida até aqui? Como está a sua família, os seus, aqueles que importam para ti? Como está sendo a sua vida no trabalho? Como está sendo a sua vida com aqueles que importam para ti? Na comunidade, nos serviços, no seu serviço? Como está a sua vida, meu irmão? Seja sincero contigo neste momento. Deus sonda os nossos corações e sabe como nós nos encontramos. E se for preciso se arrepender de algum pecado, meu irmão, essa é a hora. Se for preciso fazer esse exame de consciência e analisar como está a sua realidade e clamar a Deus essa ajuda para que sejamos terra boa, essa é a hora, meu irmão. Não deixe essa oportunidade passar. Porque Deus te faz o convite para hoje ser terra boa. Para hoje ser transformado em terra boa que dá fruto. Deus quer que seus filhos deem frutos. Deus quer que seus filhos também possam tocar o próximo, possam servir de base, possam ter raízes profundas. Como está seu coração hoje? Como está o seu servir hoje? Como está a sua vivência hoje? Você tem agradado a Deus nas suas atitudes? Você tem de fato feito aquilo que o Senhor pediu para você? Ou você tem fugido por medo e insegurança? Medo de não dar conta? Medo de passar vergonha por estar seguindo a Cristo? Deus tem trazido isso muito forte no meu coração, que tem irmãos que têm esse medo, essa insegurança de seguir aquilo que Deus nos pediu para a vida. Se Deus te deu uma missão, meu irmão, tome posse disso e cumpra, para que você esteja cada vez mais próximo do seu objetivo, que é chegar no céu. Desperta tu que dormes, retoma o teu ardor, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará.